Oi, pessoal! Boa noite! Hoje a gente tem mais uma live da série Pelas Vidas de São Paulo, que é um manifesto que eu, junto com quase 20 coletivos aqui de São Paulo, uma comunidade de mais de 1.000 pessoas, 300 voluntários ativos, estamos promovendo para que a gente consiga trazer mais pessoas, mobilizar a sociedade em torno da pauta do combate às desigualdades crescentes aqui na cidade de São Paulo nos próximos anos e assim a gente consiga mobilizar e também pressionar atuais e futuros políticos. E essa série a gente tem feito com alguns políticos que já toparam participar com a gente desse manifesto. Então a gente já falou com a Tabata Amaral, já falamos com o Orlando Silva, com o Eduardo Suplicy, com Marta Suplicy. E a convidada de hoje é a Soninha Francini. E eu tô muito animada com essa conversa. Opa! Oi, Oi, Soninha! Malu! Tudo bom? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir bem? Consigo. E você? Tá tudo ótimo, perfeito. Que se mantenha assim estável essa conexão. Porque sempre um desafio. Agora é o horário de pico das lives, né? Então a gente tá concorrendo com a gente. Com live de beleza, de gatinho, de comida. E aqui a nossa live política. Tem várias de política, é legal, viu? Tem várias de política. O Elas no Poder tá ali ao vivo também. Vamos ter uma galera. A galera, né? Então, que bom que a concorrência é boa também. Mas a ideia é que a gente fale também, aproveite essa live para a gente falar um pouquinho de São Paulo, de mulheres na política, de desigualdades, que é o grande tema que a gente vai discutir aqui hoje. Mas, em primeiro lugar, queria mais uma vez agradecer por você ter topado participar dessa live, dessa conversa, desse bate-papo comigo, com quem estiver acompanhando e com quem vai ver depois. Muita gente vê depois. Eu achava que as pessoas não viam live, elas assistem. E é muito legal, porque depois elas comentam, mandam as ideias. É bem bacana. Então, quero te agradecer. E vou aproveitar também já para começar fazendo uma perguntinha para você. E eu queria só antes falar o quanto é simbólico para mim essa live hoje. Bom, hoje é o dia do rock. Eu, durante 5 anos da minha vida, quase 5 anos, eu trabalhei como vendedora de roupas numa loja na Galeria do Rock chamada Agrapicho. E eu lembro de uma mulher que entrou com uma máscara, naquela época não tinha coronavírus, mas ela estava de máscara, que entrou na loja que eu trabalhava com um santinho para falar: oi, eu sou candidata, queria apresentar para vocês as minhas propostas rapidinho, você pode ouvir? Aí eu olhei e falei: oi, uma mulher jovem com essa máscara aqui no meu trabalho, uma candidata. Na minha cabeça eu pensei: pode isso? Será que ela pode se candidatar? Tá, que não, ela deve estar mentindo. Quem é esse cliente? Deve estar, o que está acontecendo? E aí não, e aí ela começou a falar, explicar as propostas dela, e eu achei super legal. Eu falei: nossa, realmente uma visão diferente da cidade, da política. E eu falei: gostei. Eu guardei esse santinho e votei em você, Soninha. Foi um dos meus primeiros votos. Pra você ver. E ainda digo, né, que eu acho que talvez esse seu ato de ir lá na loja, de tipo, mostrar assim pra mim, que era uma mulher jovem, é que, poxa, também você pode estar na política, esse espaço também é nosso. Eu acho que talvez isso tenha ajudado a mudar a minha trajetória. Então, é muito simbólico essa live hoje, ainda mais no dia do rock. Então, tô muito animada para te ouvir. E queria perguntar, Soninha, eu sei que não é fácil pra gente que é mulher, tá na política, você tem uma super trajetória, foi vereadora, foi candidata a prefeita, que eu imagino que deve ser uma coisa bem difícil. Enfim, já atuou com coordenação de políticas de diversidade sexual, já foi secretária de assistência social. Durante toda essa trajetória, eu queria que você contasse, cara, o que é, para quem está assistindo a gente, ser mulher na política hoje no Brasil, em São Paulo, tudo que você teve que enfrentar e a importância da gente lutar por essa paridade, para a gente conseguir equilibrar o jogo aí agora e nos próximos anos. Primeiro dizer que eu vi a sua postagem sobre o Dia do Rock, você contando que tinha trabalhado na galeria e da conexão Zona Norte, Centro, Zona Sul. Eu falei: ai, cara, quantas coisas em comum. Não imaginei que a gente ia começar a conversa exatamente por aí. Eu também gosto de rock e aproveitava todas as chances que eu tinha na MTV. Claro que na MTV a gente não tinha só rock, tinha vários outros estilos musicais. Rock é o meu favorito, mas eu adorava aproveitar as deixas que a música dá, que a cultura pop dá, para a gente falar de todos os outros assuntos do mundo, né? Então era legal anunciar uma banda da Califórnia
e comparar com uma banda de Manchester, ou, sabe, de uma região industrial, sombria, fria, com alto desemprego, e ver assim, ó, o que a música reflete esse lugar onde ela foi feita, né? A Califórnia, ensolarada, cultura de surf e tudo, e uma cidade industrial, como é que uma influencia a outra? Então, amo rock, amo política, as duas coisas desde pequena. E quando eu decidi ser candidata a primeira vez em 2004, eu lembro muitas vezes de ouvir a pergunta de pessoas que me queriam bem, falando assim, mas você vai lá fazer o quê com eles? Você vai lá fazer o quê com aqueles caras? Mas o que você acha que você vai conseguir fazer lá com eles? E aí eu falava assim, bom, para começar, esse lá que vocês estão falando é aqui, vocês estão entendendo? Que não é um outro planeta. É aqui, a gente, assim, a gente tem o direito a lá, aquele lugar lá. E depois, se a gente olha e não gosta deles, e pensa que deles não vai sair nada de bom, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que ir lá mesmo, né? E o fato é que a política, assim, não posso culpar as pessoas por enxergarem a política dessa forma, se é dessa forma que é apresentado para elas, né? A gente agora na Câmara agora tem 9 mulheres, mas 11 se elegeram em 2016, que assim, mais que o dobro da legislatura anterior. Foi um puta salto, assim, incrível. Agora são 9, só porque a Sâmia Bonfim se elegeu federal, e aí veio um suplente homem, e a Aline Cardoso se licenciou para ser secretária do Trabalho, e o suplente também é homem. Mas ainda assim, temos 9 mulheres, né, quase um quinto da casa. Isso faz com que dificilmente você tem um ambiente só com homens. Porque se você tem poucas mulheres, você obrigatoriamente vai ter ambiente só com homens. Você não tem sequer uma mulher para cada comissão ordinária permanente. É claro que vai ter comissões só com homens. Agora não, você consegue ter uma mulher por comissão e até 2 em uma ou outra comissão. Então, a comissão de finanças tem 2 mulheres. Era bem comum não ter mulher nenhuma na comissão de finanças. E agora estou eu e a Adriana Ramalho. Então, essa presença feminina em todos os espaços, que deveria ser a coisa mais normal do mundo, é uma conquista. É uma coisa extraordinária. E eu não sei se você viu um estudo que foi divulgado esses dias de uma pesquisadora da UNB, que durante meses ela pediu para conhecidos dela printarem páginas de grupo de WhatsApp só de homens. E aí, como a gente já imaginaria, a conversa tão cafajeste, mas tão cafajeste, assim, super sexista, né? Super objetificada e assim, esculhambando, mulher gorda, tipo assim, ai, meu Deus, me dei mal na festa, vou ter que ficar com essa... Assim, um horror da cafajestagem, um horror. Então tem isso também nos clubes, clube de bolinha, né? Os homens todos juntos, eles se dão uma liberdade de serem desagradáveis, de serem cafajestes, desrespeitosos, que se tiver uma mulher no ambiente, pelo menos ele já impõe uma autocensura. É claro que o ideal é que as pessoas não pensem assim, né? Não pensem nas pessoas como desejáveis ou indesejáveis conforme o formato do corpo ou o peso. Mas se elas não disserem, a gente já começa a transformar. Se as pessoas perceberem que tem coisas que elas não deveriam dizer, é porque já ligou um alarmezinho, assim, né? Nas ideias. Não pensar é uma outra etapa, mas saber que não deve dizer já é um avanço. Então, tem isso, assim, até a presença de mulheres num ambiente muda o ambiente. Qualquer ambiente e o ambiente da política também. Com certeza, é aquela frase, né? Mulheres na política mudam a política. Então, você trouxe assim um exemplo mais, acho que todo mundo vive na pele, né? Quando pega ali o grupinho do bolinha do WhatsApp, do amigo, do marido, do irmão, sei lá, de quem, e vê aquele... Sempre tem aquela esculhambação com as mulheres, né? E você vê o quanto que rola esse machismo e que aquilo tem uma mulher no espaço, ela impõe respeito, ela tem que ser respeitada. E aquilo você já começa a promover uma diversidade. E, assim, o tema da nossa live é falar de crise de desigualdades. Então, a gente tem uma crise da desigualdade na nossa democracia por conta dessa subrepresentatividade feminina. Tem maioria na população e minoria, como você falou. É um grande avanço, temos 9 vereadoras no total de 55. Porque antes era menor, a gente praticamente dobrou.
Então, assim, a gente... E olha só, 2020, né, gente? Já faz um tempo que a gente tem a democracia no Brasil, e um tempo que as mulheres estão lutando pelos seus direitos, e mesmo assim ainda a gente tem uma corrida de obstáculos gigantescos pela frente para ocupar e transformar a política, enquanto boa parte dos homens, muitos desses obstáculos, eles não têm, né? Então, Uhum. acho que é muito legal, como eu falei, poxa, ver você entregando seu santinho onde eu trabalhava, me inspirou de falar, poxa, vou... E aí, eu até digo mais, depois eu procurei votar só em mulheres. Eu lembro que eu lembro de ter votado na Marina, votado na Dilma, não, eu quero votar em mulheres. Então, de partidos diferentes, né? Eu, naquela época, ainda não estudava política, não entendia, mas eu entendia que era importante ter as mulheres. Para eu me sentir representada, precisava ter mulheres. Né? Então, Legal. eu acho que, enfim, é uma super girada de chave. Bom, mas agora eu quero entrar em alguns outros temas que eu sei que você super domina, então eu estou muito ansiosa para te ouvir. Mas eu não podia deixar de falar dessa questão das mulheres na política, e o quanto que você Lógico. me inspirou. E vou entrar agora num tema que, assim, eu tenho conversado com muita gente nesses dias, pelo manifesto, pelas vidas de São Paulo, né? E eu tenho perguntado para as pessoas, olha, qual que você acha que é o principal problema de São Paulo hoje, né? Vamos supor que se você aparecesse o mágico da lâmpada aqui, né, o gênio da lâmpada, e ele falasse, Uhum. bom, escolha um problema de São Paulo para resolver. Qual você escolheria? Uhum. E surpreendentemente, Sonia, muita gente, assim, diria assim, 4 de 10, assim, porque cada um falou uma coisa, mas 4 é muita coisa, Uhum. falam da questão da população em situação de rua. Assim, olha, meu desejo era que não tivesse pessoas morando na rua. E assim, como isso é um problemaço em São Paulo, e tem Uhum. crescido, a gente tem uma estimativa de 24 mil, que a gente sabe que pode estar subestimada, né, que é o último censo, Uhum. e a gente fica perguntando, caramba, tá tão ruim para todo mundo nessa pandemia, mas e para quem tá morando na rua? E aí eu sei que você é uma super ativista, especialista, conhece muito bem essa causa, e eu queria te ouvir. Quais esses desafios para a população em situação de rua, e ainda mais agora com a pandemia? Uhum. A gente pensa sempre em população de rua e nesses números assustadores, né? Eram 24 mil na época do censo. Acho que é um cálculo bem... Assim, não é um cálculo. Acho que é um resultado bem razoável, mas com certeza aumentou. Tem muito mais gente na rua agora, gente que pagava aluguel e perdeu a condição. Eu vi, acho que foi hoje, uma matéria da Folha muito impressionante. Assim, a família que até outro dia a mãe tinha emprego com carteira assinada e morava numa casa. E agora ela está num barraco de madeira de uma ocupação que ela sabe que já tem a desocupação marcada aí para as próximas semanas. Então, a gente tem com certeza perto de 30 mil pessoas em situação de rua. Então, você olha esse número grandioso e fala, puta, a gente é muita gente, né? Precisamos fazer muitas coisas. E aí o que se perde um pouco de vista é a singularidade de cada pessoa, que você enxerga isso em outros grupos da população, né? A gente sabe que a população é composta por grupos, por pessoas muito diferentes. Você fala em jovens, espera, tem muitos tipos de jovens. Aliás, eu ficava puta da vida na época de MTV, quando alguém falava assim, não, porque o jovem de hoje, eu falei assim, de qual jovem você está falando? Como se tivesse um tipo, ou como se fosse assim, tem 3 ou 4 tipos. Sabe aquela coisa da tribo? Estes são os roqueiros, estas são as patricinhas. Eu odiava isso, cara. As pessoas são muito mais misturadas do que isso. Em si mesmas, são poucas as que são. Não, eu sou do rock, eu sou visto preto da cabeça aos pés. Tá, tem gente que é assim, mas a maioria das pessoas não é assim. Ouve rock, e ouve reggae, e ouve pagode, enfim. Isso vale para a população em geral. As pessoas tem as suas características, tem os seus gostos, tem as suas habilidades, as suas preferências. E aí, quando a gente faz a política para a população em situação de rua, trata todo mundo como igual, no mau sentido. É um mau sentido você querer oferecer a mesma coisa igualzinho para todas as pessoas. Então, você, nos serviços de acolhimento, por exemplo, o que se fez nos últimos, sei lá, 15 anos ou mais? Foram criados equipamentos de grande capacidade para acolhimento da população em situação de rua. Então, você tem um complexo, tem o Boracéia, tem o Zaquinarque, tem o Prats, assim, para 500 pessoas, para 1.000 pessoas. Desse jeito, você não consegue fazer algo que a política socioassistencial também prevê, que é um projeto
um projeto individual, um plano individual, construído com o apoio da assistência social, com o apoio de um psicólogo. Num abrigo para 500 pessoas, né, num albergue para 500 pessoas, não existe a menor possibilidade dessa pessoa ter uma identidade. Ela não tem um pingo de privacidade. Ela não tem um pinguinho assim de liberdade de uma pessoa adulta para decidir que horas ela vai tomar banho. É uma disciplina assim de colégio interno, sabe? De exército. Quem gostaria de um lugar como esse? Então você cria equipamentos para 500 pessoas. Aí o pessoal fala assim, não, mas o morador de rua, ele não quer o albergue. Eu falo, não, é o albergue que não quer morador de rua. Ele quer algum tipo de ser disciplinado que não existe em lugar nenhum. Então, a gente precisa levar em conta a singularidade das pessoas, os arranjos que as pessoas constituem na sociedade. Bom, gente, a gente falou um pouquinho quem está chegando, né? Dar uma contextualizada. A gente já falou do nosso desafio enquanto mulher política, para a gente também trazer mais mulheres para a política. E a gente estava falando sobre um tema que a Soninha super domina, que eu adorei o ponto de vista que ela trouxe, que é em relação à população em situação de rua, né? Que a gente joga assim a população como se fosse tudo uma massa homogênea, mas não, cada pessoa que está em situação de rua hoje tem a sua individualidade, seres humanos, e os lugares que a gente criou para acolher essas pessoas não as acolhem. Um outro tipo de ser humano, né? E aí, Soninha, eu queria para a gente mudar na nossa política pública hoje para a população em situação de rua. A gente precisa ter um repertório maior de serviços de acolhimento, que não seja só esse modelo galpão com dezenas de camas beliche, e além de serem serviços que atendem em massa, e não é possível fazer esse atendimento respeitando a individualidade, fazendo um projeto para cada pessoa, a gente também comete o erro de separar assim, não, homens para cá, mulheres para lá. Aqui só adultos, ali jovens, ali apenas idosos. Quer dizer, a gente não respeita os vínculos que as pessoas da rua constroem exatamente como quaisquer outras pessoas. Também tem os seus grupos de amigos, tem aquela família construída na rua. Então, se a gente também, assim, a gente tem que respeitar a singularidade, a individualidade, mas lembrando que eles também vivem em sociedade, eles também têm os seus arranjos. Então, não adianta você chegar num lugar que tem uma grande concentração de população em situação de rua e falar assim, bom, aqui eu tenho vagas para homens maiores de 18 anos, vem para cá. Você desfaz grupos com laços afetivos, com a cumplicidade diária. Então, a gente precisa ter um modelo de acolhimento em que você permita que as pessoas morem de um jeito misturado, como a gente mora também. Você tem uma família que é o pai, a mãe, o filho do primeiro casamento, mais o sobrinho, o agregado, o genro. As pessoas vivem assim na favela, nos bairros de classe média e na rua também. E a gente que fala tanto em vínculo na assistência social, vínculo é uma palavra-chave em assistência social. Quando a gente lida com a Pop Rua, a gente ignora o vínculo, a gente destrói o vínculo. Você encontrar uma vaga de acolhimento para uma família, seja qual for a composição dessa família, é dificílimo. São pouquíssimas as vagas. E assim, dentro dos modelos de acolhimento, o que eu acho melhor dos atuais é o modelo de república. O que é a república? É uma casa. As pessoas têm cada uma a sua chave da porta, não tem que apresentar, não tem que passar por uma cancela, não tem que apresentar uma carteirinha, girar uma catraca, não. É uma casa, é uma residência compartilhada. Você tem que dividir ali os cuidados com o espaço. Você tem acesso à cozinha, você pode abrir o armário, você pode inventar alguma coisa para comer. Claro que com uma supervisão da assistência social. Você não larga as pessoas à sua própria sorte, ó, tá aqui e se vira. Mesmo a República, que é um modelo bem melhor, na política socioassistencial hoje em dia, você tem República para homens e República para mulheres. Imagina quantas pessoas você exclui dessa maneira. Caramba, eu sou obrigada, eu sou uma mulher adulta, eu sou obrigada a ficar num lugar que só tem mulher. Eu não posso levar meu namorado, eu não posso levar meu filho de 15 anos. É assim que funciona. Então, a gente precisa diversificar mais a política Acabou acontecendo que nem a saúde, sabe? Aquela coisa que a gente fala, porra, cadê o clínico geral? Agora só tem um médico especialista no dedinho da mão esquerda.
é um pouco isso, assim. Você criou tantos tipos de serviços de acolhimento para públicos específicos tipificados que falta essa possibilidade de moradia e convívio mais plural. E assim, claro que não é tão fácil. A Secretaria de Assistência Social fez chamamento para a República. Primeiro, a maior dificuldade para encontrar um imóvel, porque se o dono do imóvel sabe que vai alugar para receber população em situação de rua, ele vai, não quero. Ah, eu vou reformar. Acontece muito. Se não é o proprietário do imóvel, é a vizinhança que fala nem vem que vai dar merda. E dá mesmo. Às vezes a assistência insiste, as pessoas tacam água, tacam garrafa, uma coisa horrorosa, horrorosa. Então, e às vezes as próprias entidades parceiras não querem administrar uma república, porque não assimilam muito bem esse modelo. Então, eu não estou dizendo que é fácil, mas se a gente não botar energia nessa direção, se a gente continuar botando energia em grandes galpões, nunca vai dar certo o modelo de república. Então, a própria república precisa ser mais misturada e uma alternativa emergencial de baixo custo, e eu acho com alto potencial de impacto positivo, é camping. É você criar um lugar organizado, legalizado, quer dizer, permitido, para as pessoas montarem as suas barracas e você oferece uma estrutura de banheiros, chuveiros, lugar para lavar roupa, lugar para cozinhar, lugar para comer. E as pessoas podem preservar as duas coisas que são muito caras a elas na rua. A privacidade, porque você fecha o zíper da barraca, você tem muito mais segurança, conforto, sozinho ou com outra pessoa, mas você continua vivendo em grupo. Cada grupo, cada núcleozinho familiar, casal, tem uma barraca, tem duas barracas e todos compõem ali um núcleo mesmo de convivência, de divisão de responsabilidade. Quem está na rua ama ter barraca, só que não é o suficiente, porque você continua não tendo banheiro, não tendo chuveiro e não tendo segurança. Porque você dorme na barraca com medo de passar alguém na paulada na sua cabeça. Ou com medo de vir tacar água, com medo de tacar fogo. É horrível, é um medo que se passa dormindo na rua, que é difícil superar depois. Mesmo quando você tem um lugar seguro para dormir, ainda assim é difícil. Então, se você puder montar a sua barraca, que é mais quentinho, que é mais protegida, que tem mais segurança para os seus pertences, junto com outras barracas das pessoas que você conhece, e num lugar com a estrutura mínima de cuidado, cara, isso não é difícil. Não é nada do outro mundo. Você não precisa encontrar um imóvel que tenha acessibilidade universal, isso e aquilo. Não é fácil. Não é fácil encontrar imóvel. Mas um lugar para você permitir que as pessoas fiquem em barracas enquanto elas se reorganizam, enquanto a gente providencia essas outras soluções melhores. É um pouco a versão mais simples ainda do Housing First, né? A política do Housing First diz, não, primeira coisa você acolhe as pessoas. Primeiríssima coisa você dá um lugar para elas ficarem. Depois a gente vê o resto. Depois a gente vê o tratamento para o uso de drogas. Depois a gente vê a inserção produtiva. Depois a gente vê a escola. Mas primeiro de tudo, você dá um teto para as pessoas. É a versão mais simples ainda do Housing First. É o barraca first. Primeira coisa, arruma uma barraca num lugar seguro. Uma horta comunitária. Você viu, né? O pessoal mandando a horta comunitária. Achei ótima ideia. E é isso, né? Eu acho que a gente comentou um pouco das dificuldades do acolhimento, né? De quem está na rua, de você dar uma nova oportunidade para essa pessoa, né? E aquela coisa do acolher primeiro, né? A casa primeiro, lugar para que ela possa ficar, para depois a gente ver o resto. Então é uma maneira, como você deu alguns exemplos, mais práticas e mais humanas, né? Do que a gente está fazendo hoje, né? E Soninha, eu tenho uma outra pergunta em relação, que eu acho que é uma dúvida que eu tenho ouvido muitas pessoas trazerem, né? Além do que a gente faz com a população de rua, para ter menos, para acolher, por que tem tanta gente na rua? Então, essa é uma outra pergunta. E aí eu queria te perguntar, assim, eu sei que tem vários motivos, cada pessoa tem uma história, mas o que a gente pode fazer para também evitar, não só acolher, mas evitar que a gente tenha mais pessoas indo morar na rua? As pessoas imaginam que a questão econômica ou é a única ou é a decisiva. Claro que é importante. Se você não tem como pagar um aluguel, eu vou te falar, o aluguel de um barraco tosco, madeirite, precário, na favela do Moinho é R$ 500. Então, isso para morar duas pessoas em condições horríveis, né? Se você tem filhos, se você tem um grupo maior,
Imagina quanto se paga num aluguel. Então, a condição econômica é bastante importante. Não ter um lugar para morar que caiba no seu orçamento, mesmo que você trabalhe. A gente se surpreende quando começa a fazer mais contato com as pessoas em situação de rua de descobrir que algumas trabalham. O cara trabalha, ele trabalha de garçom. Só que o salário dele só daria para pagar um aluguel em Francisco Morato. Mas ele sai do bar às 2 da manhã. Não dá. Ele vai ficar o quê? Na estação de trem até às 4, esperando abrir? Então, as pessoas moram na rua para ficar perto do trabalho. Pessoas que trabalham moram na rua. É muito louco. Aí tem aquela surpresa assim, pô, mas o cara tem família, o cara tem grana. Ele tem grana e ele mora aqui? Bom, esse tem família. Às vezes ele tinha uma família e ele se separou da mulher e ele deixou tudo que ele tinha para a família, para a mulher e os filhos, e ele não tem o suficiente para ele também. Então ele deixa os filhos para trás, tem um relacionamento rompido e sozinho ele não tem por onde. Então ele acaba, assim, não, ele sozinho ele se vira, ele não vai deixar a mulher e os filhos ao relento, mas ele sozinho. Tem muitos casos assim de relacionamento desfeito e às vezes assim um gesto consciente, assim, sóbrio, e às vezes um gesto totalmente emocional, totalmente, né, desequilibrado, tipo assim, não, fica com tudo e eu vou embora daqui. Assim, de um jeito ou de outro, é sempre uma ruptura. Aconteceu alguma ruptura? Ruptura da capacidade econômica, ruptura familiar, muito forte, de muitos tipos, e que já veio associado a um uso nocivo de drogas ou alguma outra questão de saúde mental. Ou isso surgiu depois, né, na rua, nas condições péssimas, nas agruras da vida da rua, veio o uso intensivo de álcool ou de outras drogas, e isso acaba agravando a situação. E aí as pessoas têm expectativa assim, mas por que você não volta para casa da sua mãe? Como se morar com a mãe fosse fácil para qualquer um de nós aqui, entendeu? Se eu for morar com a minha mãe, não vai dar certo. Sabe, assim, pô, ele tem família, por que ele mora na rua? E pensa, se a sua irmã, o seu irmão tinha um casamento, se separou, ele vai vir morar na sua casa? Vai dar tudo certo? Vai ser super de boa? Você vai avisar o seu marido assim, olha, sabe meu irmão? Ele vai morar aqui, tá? Então, não é porque tem uma família de origem, não é porque a família tem grana, que basta você fazer reconectar essas pontas que dá tudo certo. As pessoas precisam mesmo ou construir um plano pela primeira vez na vida, um plano para si mesmas, um projeto de vida, algum horizonte na vida, ou reconstruir, porque o plano que elas já tiveram um dia já era. Então precisa ter uma perspectiva, ter um horizonte. Não é só o emprego, não é só o estudo, mas é o horizonte mesmo. Eu estava contando até hoje à tarde. Eu tinha um grupo, fazia parte de uma ONG, faço ainda, mas agora tô afastada por causa do mandato. Que o nosso trabalho era ir pra rua fazer amizade com pessoas em situação de rua. Tipo assim, vocês faziam o quê? A gente faz amizade. A gente faz amizade. A gente vai, conversa, e assim, a pessoa que ajuda para tirar um documento, legal, vamos lá ver como é que faz. A pessoa que ajuda, tá sem coragem de ir no médico, de ligar pra mãe. Tem gente que liga pra mãe várias vezes, quando ouve a voz da mãe, desliga o telefone porque não tem coragem de falar. Acontece muito, ou a mãe, ou os filhos. Então, assim, não, vem cá, você tá precisando de alguém para dar uma coragem? Vem cá, daqui, eu ligo para sua mãe. O que você quer que eu fale para sua mãe? Fala que eu tô vivo. Tá bom. Alô, dona Neuza? Paulo pediu para ligar e dizer que ele tá vivo. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente faz amizade, e uma das coisas que a gente faz com os nossos amigos é comemorar aniversário. E muitos nunca tiveram aniversário, outros comemoraram aniversário quando eram pequenos, mas muitos nunca. A gente faz a festa assim, bolo, bexiga, refrigerante, toalha de mesa. Isso cria uma expectativa que você vê adulto igual criança, falando, ó, mês que vem é o meu aniversário, hein? Não esquece, quando é que é o meu aniversário? Você lembra? Que dia? Que dia? Não esquece, meu aniversário. Então, assim, você vê que tem um horizontezinho, assim, que é o dia do seu aniversário, muda a perspectiva do dia. Você já não tá mais vivendo só para aquela hora, para aquele dia, agora eu tô com fome, agora eu tô com frio. Que é uma coisa que desumaniza, né? Se você vive só para suas necessidades físicas, tô com fome, tô com frio, tô com sede, quero ir no banheiro, cara, isso tinha que ser... Não, isso aí a gente garante. Tem que ser daí para mais.
isso a gente garante. Quanto mais você se vê em outro lugar, você ter vontade e acreditar que você pode estar em outro lugar. É difícil acreditar. Ou seja, né, as nossas desigualdades percam aquilo que torna mais humanas, né? O que nos faz ser seres livres e independentes, que é o direito de sonhar. Então, a gente não está falando quando aquela pessoa sai da situação de sobrevivência, de selva, ela começa a outras coisas, né? E uma perspectiva até que para a gente pode ser algo tão um aniversário, para ela também já é um sonho, né? Então, eu acho que é esse sentido que a gente tem que falar da crise das desigualdades, né? Atingindo todo mundo, até de outras classes, pessoas que não estão em situação de rua. E a gente, como você deu um outro exemplo, que é aquele senso comum, preconceito, de achar que quem está na rua é drogado, não tá, etc. Quando não, quando você trouxe o exemplo do garçom, né? Tipo, olha, tem um garçom que trabalha e sai de madrugada, ele mora muito longe do trabalho, ele dorme na rua porque ele não tem recurso para pagar um aluguel, ele é muito caro onde ele trabalha. E esse é o tamanho da desigualdade que a gente tem em São Paulo. E eu queria muito trazer um dado que eu li ontem à noite, domingo, estava aqui, peguei o artigo para ler, que trazia uma pesquisa do IPEA, recente, falando que São Paulo é a cidade mais desigual em empregos, assim, em ofertas de empregos, a mais desigual do país. E quando a gente fala de emprego, a gente não está falando só de renda, o que ganha mais, o que ganha menos, não. É acesso à oportunidade do trabalho. E o que eu achei interessante que eles trouxeram é que um dos principais gargalos para que essa distância, essa desigualdade seja grande, é o transporte. Por quê? Você tem hoje em São Paulo um centro muito desenvolvido, né, um centro expandido, né, não centro-centro, mas toda aquela região expandida aqui de São Paulo, e você que tem muitas oportunidades de emprego, de saúde pública, educação, cultura, lazer, entre outras. E quanto mais para as franjas, para as periferias da cidade você vai, menos você tem esse desenvolvimento. Então, menos oportunidades de emprego, de acesso ao hospital público, entre outras coisas. E as pessoas que estão nas periferias, como você falou, poxa, o cara morava lá em Emílio Matarazzo e trabalhava no centro e dormia na rua porque não tinha condição de voltar e tal, de pagar um aluguel lá. Se a gente tem um transporte, uma mobilidade em São Paulo que seja mais inclusiva e também esse desenvolvimento regional, a gente consegue, eu imagino hoje, para mim, cada vez que eu leio, eu tenho mais certeza disso, que são os principais caminhos para a gente reduzir desigualdades. E aí a gente entra também, né, porque a gente estava falando da população em situação de rua, que é uma das, não só, mas uma das principais vítimas dessa crise das desigualdades. E aí eu tenho duas perguntas para você. A primeira, depois eu faço a segunda, sobre essa questão da mobilidade, que eu também sei que é um tema assim, que você atua muito, trabalha muito, né? Qual o papel, na sua avaliação, da mobilidade, do transporte público em específico, para a redução das desigualdades hoje em São Paulo? Como que a gente poderia avançar nos próximos anos? O sistema de transporte ele tem que ser mais inteligente, né? É mais ou menos como a gente estava falando de... A gente tem sempre a ideia de que tem que ter mais vagas para a população em situação de rua, tem que ter mais ônibus em circulação. Na verdade, o que a gente precisa também é distribuir melhor essa cobertura do transporte coletivo, que é muito engessada, que é muito antiquada. Então, quando a gente criou, por exemplo, os corredores de ônibus, o corredor, ele não é para ser só uma via segregada onde carro nenhum entra. Se bem que táxi entra, né? Isso é uma discussão super aguerrida. O corredor de ônibus, ele tem que ter uma operação de uso. Não só ser uma faixa exclusiva. Porque senão, se você pega os ônibus que estavam circulando em 2, 3 faixas e junta eles todos no corredor e não muda a lógica do sistema, você vai ter o que acontece muitas vezes. Uma fila de ônibus parado no corredor. Você vai ver isso na 9 de julho, você vai ver isso na Rebouças. Em todos os corredores tem um acúmulo de ônibus.
Então, você precisa distribuir melhor essa oferta do transporte conforme a hora, conforme o trajeto. E uma vantagem de você ter um sistema tão baseado em ônibus como é o nosso, claro, todo mundo quer metrô, eu amo metrô. Mas o ônibus tem algumas vantagens em relação ao metrô. Uma delas que é rápido de você mudar, de você ampliar, você reduzir. Ele tem uma flexibilidade que o sistema de transporte de trilhos não tem. Então, você consegue conceber uma hierarquia diferente dos veículos, por exemplo. Não, no corredor só andam os veículos de grande capacidade. E esses veículos de grande capacidade, você não vai querer que eles virem numa curvinha apertada e subam uma ladeira. Não. Nessas ruas de mais estreitas, que passam, que tem criança, que tem bicicleta, não vai passar um ônibus articulado, vai passar uma lotação. Então, você tem que mexer nesse meio, o meio de locomoção, mas aquilo que você falou antes é fundamental. Se as pessoas moram num lugar onde não tem emprego, e esse lugar é muito longe de tudo, não tem transporte que dê conta. Se você praticamente obriga a 30 quilômetros do trabalho, por melhor que seja o transporte, é longe demais de casa. Não tem helicóptero que dê conta de uma distância tão grande para tantas pessoas. Perfeito. Algumas pessoas comentaram que não estão me vendo, mas eu estou ouvindo você. Eu não sei se vocês conseguem eu já ouvir minha ia voz. perguntar aqui, eu ia escrever aqui. Que bom, eu tô te ouvindo também. Então, Malu, só para terminar aí o raciocínio, os meios de locomoção são super importantes. Tem de haver uma combinação inteligente de vários meios. Você vai pedalar até um lugar, dali pega o trem, dali pega um patinete compartilhado para você não ter que ter o seu e carregar nas costas o dia inteiro. Metrô e trem, tudo isso tem que ter. Mas você precisa ter mais emprego na periferia, lógico. Você precisa ter mais oportunidades de abastecimento na periferia. E você precisa garantir que as pessoas de renda mais baixa encontrem um lugar para morar no centro, para financiar um imóvel ou para alugar um imóvel. Isso tem que ser garantido. E a gente tem leis pensando nisso, né? Desde o Estatuto da Cidade, aí vem os planos diretores. O empreendedor, o proprietário, só vai poder construir ali ZEIS 2, quer dizer, habitação de interesse social para uma determinada faixa de renda. Então, você tem esses mecanismos, né, de demarcar espaços no território e falar, ó, se a gente não reservar aqui para o pessoal de baixa renda, aqui só vai ter estúdio de alto padrão custando uma fortuna. Então, o poder público precisa se empenhar nisso, precisa fazer essa demarcação para o próprio mercado, além de empreender, além de oferecer, garantir, mas induzir também a própria atividade econômica a se ocupar, o setor imobiliário, a se ocupar de oferecer moradia barata e bem localizada. Senão você vai ter só o barato muito mal localizado. E o próprio poder público, quando ele faz moradia na quebrada, faz de um jeito horroroso, né? Constrói 200 edifícios com 60 apartamentos cada um e não põe um mercadinho, uma farmácia, uma padaria. A gente felizmente, já incorporou, assimilou a ideia de que tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, mas ainda assim a gente não pensa no abastecimento das pessoas. Sabe aquela coisa, onde é que vai comprar o pão? Onde é que vai fazer um mercadinho? Onde é que tem uma farmácia? Uma agência bancária. As pessoas na periferia ficam desesperadas porque não tem banco, não tem caixa. Então, se a gente só faz o conjunto habitacional, fez lá o Residencial Espanha na Zona Sul para 20 mil pessoas, não tem escola para todo mundo, não tem unidade de saúde para todo mundo, não tem transporte coletivo para todo mundo e também não tem o comércio de bairro, que na favela tem. Na favela tem o mercadinho, tem a barbearia, o salão de beleza, tem até pet shop, tem de tudo. Aí quando a gente desfaz a favela e faz o conjunto habitacional, você esquece de permitir que as pessoas façam compras na rua onde elas moram, que é um sonho de todo mundo, né? Você ter padaria perto de casa. Quando o poder público faz moradia popular na periferia, ele esquece. Ele esquece de ter a rua do comércio, a rua do abastecimento. O DiCaprio está falando aqui, a cada farmácia tem 20 botecos. Não, acho que é mais, hein? Acho que é mais. Gente, não, é impressionante, né? Ou seja, não tem como a gente estar falando de resolver a desigualdade em São Paulo
sem a gente estar falando da questão do transporte e do desenvolvimento local, gente, que é aquela coisa, né? Não é construir um conjunto habitacional no meio do nada, longe da escola, longe do comércio. E sim a gente tentar, como você comentou, a gente fazer essa integração dessas regiões com a cidade. Então, você comentou aí de algumas tentativas legais, algumas sugestões que podem melhorar nos próximos anos, né? Para além do corredor de ônibus, de como que a gente desentope isso e torna, né, o ônibus, assim, mais... como você comentou, nosso principal meio de transporte aqui no município. Ótimo, que o metrô é maravilhoso, mas o metrô, todo mundo sabe que é uma super obra, que é caro, que demora, né? E como que a gente pode ir se virando para isso. E aí, eu tô aqui com a cabeça pensando, né? A gente tá falando de tantos temas diversos, porque falar de desigualdades, que é uma grande palavra, um grande conceito, é tão complexo e é tão interdisciplinar, envolve tanta coisa, né? Que a gente já falou, enfim, de mais mulheres na política, de população em situação de rua, de como que a crise de desigualdades enfim, ela está posta por conta de um transporte público ineficiente aqui na cidade, e a gente ter diversos bairros, diversas regiões que, como algumas pessoas também colocaram aqui nos comentários, são bairros dormitórios, né? As pessoas vão lá para dormir e acabou. Então, assim, todo o nosso problema de trânsito, que esse caos que a gente vive em São Paulo, também está aí, gente, também está aí nessa discussão. E isso é qualidade de vida, né? E tem uma pesquisa também que eu gosto muito, Soninha, que ela é de março desse ano, da Rede Nossa São Paulo, que eu gosto, assim, pra gente pensar, pra gente discutir, que 64% das pessoas que moram em São Paulo mudariam daqui se pudessem. É muita gente. Se sai esse povo todo de São Paulo quebra. Tipo assim, então não dá. E aí a pergunta que fica né? A gente tem uma cidade feita para quem? Como que tá a qualidade de vida das pessoas daqui? Porque 64, pô, é todo mundo aí que tá sofrendo, não é só quem tá na periferia, mas todo mundo, né, impactado, né? E aí, Soninha, já vou encaminhar para minha última pergunta para você, que é uma pergunta, assim, mais filosófica, né? E por isso que eu fiz até um pouco da contextualização de todos os temas que a gente discutiu aqui hoje, que em qual São Paulo você quer voltar a viver, assim, qual que é a sua cidade dos sonhos? Se você pudesse, sabe, ter uma aquarela, que aí você vai desenhar, e, poxa, eu queria que fosse assim. E aí eu queria te fazer a pergunta mesmo, essa pergunta de utopia, né? Porque a utopia, na verdade, era um lugar, é um destino onde a gente quer chegar. A gente tem que ter essa utopia, tem que ter o sonho, né? Então eu queria te ouvir o que você acha que seria o modelo ideal de cidade para São Paulo, mais acolhedora, que boa parte da população não queira se mudar daqui. Eu acho que uma boa expressão assim que resume é uma cidade com ruas vivas. Ruas vivas, tem gente andando a qualquer hora do dia, tem gente passeando com o cachorro, tem criança e tem velhinho, tem casal, tem gente entrando e saindo de comércio de rua. Não é uma rua que você tem muros altos e, portanto, inóspita. Não é uma rua que tem calçadas estreitas. Que tem um shopping center. E o que é um shopping center? É um lugar onde as pessoas praticamente só entram e saem de carro. Então, é um lugar, assim, você vai na periferia e fica até espantado de ver que as pessoas reivindicam shopping center, mas dá para compreender, né? O que é o shopping center? É um lugar agradável, climatizado, com acessibilidade, que você pode ver vitrine. As pessoas vão no shopping não é nem para comprar, elas vão no shopping para passear, para ver coisas belas, né? Eu quero ruas belas, ruas que tenham vitrine, que tenham um café do lado de uma loja de sapato, do lado de uma papelaria, e que se tem prédio, os prédios não deixem para a rua só o muro, só a grade ou 3 andares de garagem, né? Você passa na rua e você só tem vista para a garagem do prédio. Lá em cima tem uma piscina e para cima. Quer dizer, ruas vivas, ruas misturadas, ruas que as pessoas andem, caminhem por vários motivos diferentes. Para passear, para não fazer nada. Rua que você possa parar e ficar, sentar no banco e ficar não fazendo nada. Sabe, a gente não tem praia? São Paulo não tem praia. Por que não a rua? A rua é o lugar onde você vai e fica olhando a rua. Assim, sabe que o que eu peço nem é tanta coisa assim. Mas claro que como a gente está falando de um monstro de cidade, implica uma porção de decisões, inclusive em relação
ao zoneamento, inclusive em relação à tipologia dos edifícios, essa coisa de não pode ter um muro de 3 metros frente da rua, também não pode ter 3 andares de garagem ao nível da rua. Então, a gente pensar nisso, a gente vai pensar em cada rua nossa, cada lugar que a gente mora, que a gente trabalha. Então, é uma construção coletiva, como tem que ser uma cidade. Uma cidade feita totalmente pelo governo, conforme a lei do plano diretor, também não é necessariamente uma cidade viva, mas é uma cidade que todo mundo percebe qual que é a sua parte em fazer a cidade viva. Amei o conceito de cidade viva, de ruas vivas, né? E vivas porque tem pessoas ocupando, vivendo, Isso. né? E pessoas misturadas, misturadas. circulando, exatamente. Não é pessoas guetificadas, bairro de rico, bairro de pobre. Não, é tudo misturado. Quanto mais misturado, melhor uma cidade. Cidade precisa de biodiversidade. E com... Boa, gostei dessa frase também. E é assim, né? Eu acho que a nossa maior... Se de um lado, nosso maior desafio, nosso maior problema são as desigualdades, de outro, nossa maior riqueza é a nossa diversidade, né? São as nossas diferenças, né? Então, eu acho que isso está muito casado com isso que você trouxe, e é isso que eu acredito. Uma cidade em que a gente tenha menos desigualdades e mais diversidade, e que a gente tenha uma São Paulo mais humana, né? Que a vida vem com o humano, né? Com a cidade voltada para as pessoas e não necessariamente para os imóveis, automóveis e casas, e sim para nós, seres humanos, né? E não para os shoppings e tudo mais, né? Então, eu acho que não só a gente, mas eu acho que a gente está mudando esse modelo cultural, essa maneira de enxergar e ver e viver a cidade, né? Prova disso são as ocupações da cidade, seja na Paulista, no Minhocão, o pessoal começando a colocar a mesinha na rua, e todo esse processo de Wi-Fi na praça e tal. Eu acho que é aí uma mudança, e o paulistano recebendo tudo isso muito bem. No começo, um pouquinho assim, nossa, será que não? O negócio também as ciclofaixas também teve muita resistência, mas depois o pessoal, poxa, legal, uma coisa bacana para a cidade. Então, eu acho que aos poucos a gente vai mudando também a nossa percepção e a maneira como a gente vive e convive com esses espaços todos, né? Com os espaços públicos. E a gente está aí, apesar das travadas, a gente conseguiu cumprir certinho a live no tempo. É impressionante, porque ela trava aqui, mas já aconteceu de na hora que eu vou salvar ela no Instagram, no IGTV, ela tá normal. Então, que bom! Alguns erros do Instagram, eu acho. Né? O pessoal falou do meu celular, eu tô com o celular relativamente novo, gente. Enfim, mas acontece, mas no final deu tudo certo, a gente conseguiu super se ouvir. Eu adorei, Soninha, foi muito, muito bom conseguir ouvi-la, entender um pouco mais a maneira como você enxerga o mundo e saber que a gente está junta em diversas lutas mesmo. E queria, além de agradecer, falar que pode contar comigo, no que precisar, tamo junta. Espero que estejamos mais juntas ainda no ano que vem. Eu também, Soninha, vai ser lindo, viu? Essa ocupação feminina, esse florescer de mulheres, com certeza, ocupando esse espaço de poder e começando aqui pela Câmara de São Paulo. Isso aí. Prazer, viu?